Ora, muito boa tarde a todos os assistentes a este treinamento da nossa solução GEST para a área de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil. Nós vamos realizar nesta primeira sessão de treinamento a abordagem aos programas GEST Orçamentos, ao programa GEST Midplan e ao programa GEST Control, que fazem todos parte da solução GEST, uma solução integrada para a parte de orçamentação, medição gráfica e controle de custos de obra. Ao longo do treinamento de hoje, iremos falar da parte de gestão de tabelas de preços SINAPI. Vamos ver como é fácil, a partir do programa GEST Orçamentos, fazer toda a gestão da informação da tabela de preços SINAPIs ou de outras tabelas de preços de outros organismos, como por exemplo a Prefeitura de São Paulo, o Estado de Ceará, que são fornecidas automaticamente pela Artec, e também outras tabelas que os utilizadores poderão ter e criar dentro do próprio programa. Dentro da gestão da tabela de preços SINAPI, vamos também ver como é que se pode adicionar nova informação à tabela de preços, nomeadamente condições técnicas para depois elaborar cadernos de encargos, informação de condições de segurança também para fazer o plano de segurança, informação também sobre os resíduos gerados por cada atividade para se fazer o plano de gerenciamento de resíduos da construção, como também se pode adicionar informação técnica, informação gráfica a nível de imagens e a nível de fecheiros DXF e DWG aos insumos e às composições, e assim a termos um orçamento muito mais completo e muito mais vendável, com uma apresentação muito melhor. Ver também como é que se podem adicionar outros níveis de informação, como a lista de fornecedores de cada um dos insumos, de cada um dos materiais, dentro da própria tabela SINAPI, e portanto ver como se pode também criar novos níveis de informação a nível de catálogos, de vídeos, de apresentações de PowerPoint associados a qualquer insumo ou a qualquer composição dentro da tabela SINAPI. Com a adição destas novas informações à tabela SINAPI, vamos ampliar muito a utilidade da tabela de preços, uma vez que, ao fazermos o orçamento, tendo toda esta informação associada às composições e aos insumos da tabela de preços, vamos, em simultâneo, ao mesmo tempo que estamos a fazer o orçamento, estar a desencadear a geração do caderno de encargos e a geração do plano de segurança e também o plano de gerenciamento de resíduos da obra. Depois vamos, num terceiro ponto, fazer a criação de orçamentos através da forma simplificada do programa Gesto Orçamentos. Vamos fazer também a criação do orçamento, continuar a criação do orçamento com a função árvore, uma função mais visual e mais avançada do programa Gesto Orçamentos, e realizar as medições para esse orçamento através do programa Gesto Midplan. Permite fazer medições sobre desenhos de DWG, portanto, sobre fecheiros vetoriais de DWG, DXF, NC de Metafile, NC de Metafile, e que também permite fazer medição de objetos em modelos tridimensionais, nomeadamente em modelos BIM e IFC. Nesta sessão de treinamento não vamos entrar na questão do BIM e IFC, vamos só centrar-nos na medição sobre desenhos no formato DWG ou DXF. Vamos ver também as capacidades de vinculação de medições entre atividades. Vamos ver, por exemplo, o exemplo da medição das telhas a serem recuperadas numa cobertura e a estrutura de madeira anexa que sustenta essas telhas e que, portanto, têm a mesma medição. Como é que se pode vincular a medição entre essas duas linhas do nosso orçamento? Vamos também ver como é que se podem introduzir manualmente medições na folha de medições do programa Gesto Orçamentos e como é que se podem utilizar fórmulas nessas mesmas medições. Vamos falar das funções de ajuste de orçamentos a um determinado valor, mudando os rendimentos da mão de obra, mudando os rendimentos dos equipamentos ou fazendo um ajuste direto, perdendo as composições dos preços. Vamos também ver como é que podemos preparar uma folha de rosto para o orçamento com os PDIs, com os gastos que se queiram incluir nessa folha de rosto, que se queiram explicitar nessa folha de rosto.
No ponto 9, iremos fazer o planejamento de tempos e recursos, iremos ver como o programa gera o planejamento de tempos e recursos e como podemos, quer graficamente, quer nas tabelas de tempos e recursos, modificar quer o início, quer as durações de qualquer atividade. No ponto 10, iremos abrir a parte de autos de medição, realizar vários autos de medição a partir do orçamento inicial, fazer o auto de medição do mês 1, 2 e 3 e comparar as atividades que estão realizadas com o orçamento a cada mês e termos inclusive gráficos comparativos dessas análises em termos de tempos, em termos de recursos no próprio programa. O ponto 11 é, portanto, já aquilo que foi referido, a análise dos desvios entre os autos e os orçamentos. Vamos também ver listagens além dos gráficos. E como último ponto da parte de treinamento de gesto de orçamentos, vamos ver vários tipos de saídas que o programa permite, nomeadamente listagens, listados programados, já pré-programados no próprio programa e que têm opções de personalização. Vamos ver também listados ou listagens programáveis, que o utilizador pode programar no próprio programa, definindo a informação que quer para cada coluna, e também a possibilidade de trabalhar com relatórios dentro do próprio programa, ou seja, ter acesso a todas as variáveis internas do programa e desenhar assim os relatórios que se pretendam. O gesto orçamentos, de uma forma esquemática, funciona da seguinte forma. Existe uma base de dados da empresa, que normalmente está associada a uma tabela de preços. Temos aqui, a título de exemplo, a tabela SINAPI, que no caso do GEST tem no mesmo fecheiro logo os 27 estados que existem em base de dados lá dentro, e portanto nós podemos logo selecionar qual o estado para o qual queremos fazer o orçamento, portanto não há fecheiros diferentes por estado, está tudo organizado na mesma base de dados, e essa base de dados da empresa pode ter associadas condições técnicas para se fazerem cadernos de encargos, podem ter associados também aos insumos fornecedores, para quando se for fazer o pedido de um determinado insumo, aparecer logo a lista dos fornecedores daquele insumo. É possível também ter condições de segurança associadas a qualquer composição, a qualquer atividade dentro das tabelas SINAPI e, portanto, começar logo a gerar o plano de segurança ao mesmo tempo que se está a criar o orçamento. É possível ter também quantidades de resíduos geradas associadas a qualquer composição da tabela SINAPI e, portanto, começar também a fazer o plano de gerenciamento de resíduos em simultâneo com o orçamento. É possível ter imagens associadas aos insumos ou às composições da tabela SINAPI e, portanto, criar orçamentos muito mais explicativos, muito mais detalhados, muito mais pormenorizados e também com uma apresentação superior e, consequentemente, muito mais vendáveis. E, portanto, cá está as imagens a nível de pormenores de execução em DWG ou DXF também associado. Existe ainda mais informação que poderia estar aqui listada, mas vamos centrar-nos nestas, que já são bastantes, que podem ampliar muito a utilidade da tabela SINAPI e aumentar em muito a produtividade da empresa ao permitir fazer, em simultâneo com o orçamento, o caderno de encargos, o plano de segurança, o plano de gerenciamento de resíduos e, além disso, ao melhorar a imagem dos orçamentos da empresa, ao incluir imagens, pormenores de execução e ao facilitar depois os pedidos na parte já de controle de custos de obra, ao termos logo as listas de fornecedores associadas a cada insumo ou a cada composição. Portanto, como é que o programa irá funcionar? Nós iremos às tabelas SINAPI, escolher para uma determinada obra os preços que necessitamos. E, portanto, vamos aqui à pasta e escolhemos, por exemplo, os preços que necessitamos para o orçamento. O programa vai pegar nesses preços e colocar uma cópia desses preços numa base que fica associada ao orçamento. E, portanto, mesmo que a posteriori esta base de dados da empresa seja atualizada, os preços que nós utilizamos vão ficar aqui guardados e inalterados no nosso orçamento.
Como associado a cada composição ou a cada insumo estão condições técnicas, listas de fornecedores, planos de segurança, condições de segurança, quantidades de resíduos, imagens e pormenores de execução, quando nós selecionamos o preço para o insumo ou a composição para entrar no orçamento, automaticamente estamos também a selecionar condições técnicas para fazer o caderno de encargos, condições de segurança para fazer o plano de segurança e quantidades de resíduos para o nosso plano de gerenciamento de resíduos. Portanto, numa operação fazemos várias das documentações necessárias para gerir a obra, neste caso através do caderno de encargos, do plano de segurança e do plano de gerenciamento de resíduos. A posteriori, quando tivermos ganho a obra e se esteja a executar a obra, é possível aproveitar toda a informação introduzida no orçamento para fazer rapidamente os autos de medição das obras. Esses autos de medição das obras podem ser feitos afetando as quantidades que estão previstas por percentagem, por linha de medição, chegando a cada um dos parciais da medição e desbloqueando a sua linha para ser contabilizada no auto de medição, ou diretamente escrevendo os valores, quer monetários, quer os valores medidos em obra para determinado trabalho, para determinada atividade realizada. Esses autos de medição vão ser feitos periodicamente e, portanto, vai ser possível analisar os desvios entre os autos de medição e o orçamento de forma simples no programa. Portanto, de uma forma simples e esquemática, esta é a forma de trabalhar do programa GEST Orçamentos. Não está incluído aqui, evidentemente, a parte do planeamento, mas digamos que isto será o núcleo mais utilizado do programa e, por isso, esse esquema aqui a explicar o seu funcionamento. Vamos então entrar dentro daquilo que é a nossa solução Construto Profissional, que já é uma solução que inclui faturação e contabilidade, mas ao nível daquilo que é o programa Gesto Orçamentos, nós teríamos somente, quando abríssemos o programa, o menu de projeto, o menu livre do edifício, o menu ferramentas, janela e ajuda. Portanto, a solução Gesto é uma solução integrada, como eu falei no início, que pode ter mais ou menos módulos no seu interior e, portanto, consequentemente, mais ou menos menus dentro do programa. Se optarmos pelo gesto de segurança, será acrescentado este menu que permite fazer a segurança, o plano de segurança da obra. Se optarmos pelo gesto de resíduos, passaremos a ter a parte do plano de gerenciamento de resíduos dentro do programa. Se optarmos pela parte de gesto de controle, passaremos a ter aqui o controle de gastos, de custos da obra neste menu que aqui está, nomeadamente gastos de materiais, de pessoal, de equipamentos e todo o estudo inerente aos custos das obras. A solução Construto, uma solução ainda mais completa do que a solução Gesto, inclui também faturação e contabilidade. Não nos iremos, evidentemente, no nosso treinamento centrar nestes dois menus, iremos só centrar-nos nos menus relacionados com gesto de orçamentos, gesto de meio plano e gesto de controle durante o dia de hoje. Quando abrimos uma base como a base Sinap, temos um ícone, que é o ícone mais utilizado, que é este ícone que aqui está, a árvore da base, que me permite aceder a toda a estrutura da base Sinap. É uma janela que me permite visualizar a base Sinap como se fosse o Explorer do Windows, o explorador do Windows, onde eu tenho os meus capítulos, os meus subcapítulos e as minhas composições com os seus insumos lá dentro ou com outras composições lá dentro, caso daqui do transporte de tubos de ferro, que é uma composição dentro de outra composição. A utilização desta janela é extremamente simples. Nós temos aqui a possibilidade de abrir os ramos que fazem parte da base Sinap, temos a possibilidade de navegar dentro de cada um dos ramos da base Sinap e procurar a informação que queiramos. Por exemplo, se quisermos procurar preços de alvenaria, iremos ao capítulo de paredes e depois alvenaria de tijolos cerâmicos ou alvenaria de blocos de concreto, procurar aquilo que nos interessa até chegarmos então à composição
que nos interessa. Por exemplo, o início, que é a marcação da alvenaria de blocos de concreto, aqui mostrada com a sua composição. De referir que eu posso, dentro de qualquer composição, ter acesso aos insumos que fazem parte dessa composição e, como eu referi no início, quando nós selecionamos qualquer insumo para visualização, por exemplo, aqui o preço da areia média, temos a possibilidade de visualizar os preços para os 27 estados que fazem parte da tabela SINAPI. Portanto, vou aqui puxar para cima para se ver. Cá estão as variações de preço de estado para estado aqui representadas. Okay? E, portanto, eu poderia selecionar qual o estado para o qual eu estava a fazer o orçamento e automaticamente passar a trabalhar com esse preço dentro da minha base SINAPI. Como veem, a localização da informação é bastante simples e a gestão desta informação é também feita de forma simples. Nós temos funções que nos permitem arrastar insumos, recursos de preço para preço. Por exemplo, imaginemos que eu necessitava de colocar cal hidratada no preço de cima, bastava arrastar e largar ali em cima, copiar para debaixo daquele bloco que ali está. E, portanto, passaria a ter uma linha adicional dentro daquela composição. Eu vou cancelar essa operação para não estragar a base de dados, mas, portanto, o processo de arrastar e largar permite-nos gerir a base de dados da SINAPI, a tabela de preços da SINAPI, com muita facilidade. Também posso utilizar outros esquemas de trabalho, por exemplo, a marcação da alvenaria de blocos de betão. Se eu considerasse que faltava aqui qualquer insumo, eu poderia clicar nesta célula, clicar aqui nos textos e procurar, por exemplo, imaginemos que eu precisava de tijolos aqui, por palavra, procurar a base de dados toda e escolher o insumo que eu necessitava de acrescentar. Mas, por exemplo, aqui colocar esta situação, indicávamos ali o seu rendimento e passávamos a ter mais um insumo na composição deste preço que era automaticamente atualizado. Ora, como eu normalmente não irei precisar de tijolos cerâmicos aqui, eu vou corrigir esta informação apagando daqui o dado. Já agora mostrar que ele aparece aqui e para apagar basta carregar na tecla Delete e eliminá-lo desta decomposição ou eliminá-lo completamente da base. Ora bem, convém, neste caso, eliminá-lo só da composição, uma vez que ele vai ser preciso noutros sítios. Portanto, se o eliminássemos da base, ele iria desaparecer das restantes composições. E não é isso que nós queremos, queremos só eliminá-lo desta composição. E, portanto, dizer que sim, e ele deixaria de estar ali e passaríamos a ter outra vez o preço como estava anteriormente. Relativamente à criação de novos capítulos, se eu tiver necessidade de criar novos capítulos que ainda não existam na tabela SINAPI, eu posso utilizar estes ícones que aqui estão para acrescentar capítulos abaixo, para acrescentar subcapítulos e para acrescentar capítulos acima. Portanto, eu poderia dizer que, colocando-me aqui em serviços, queria colocar um novo capítulo abaixo e, portanto, iria aqui criar o preço que eu quisesse. Imaginemos aqui XPTO, ok? E, portanto, iria aparecer essa situação introduzida a nível do programa. Outra forma de o fazer era, pura e simplesmente, selecionar aqui serviços e chegar aqui à sua composição que aqui está e incluir aqui XPTO cardinal como capítulo. Escreveria aqui teste, para sabermos que é um capítulo de teste, e quando mandasse guardar a informação, apareceria aqui então mais um capítulo onde eu poderia acrescentar os meus preços. Cá está o meu insumo que eu criei há bocado e vou colocá-lo ali dentro. Mover para aquele capítulo. Okay? Como veem, gerir basta arrastar de um lado para o outro. Ora bem, como eu não quero nem este preço, nem este capítulo, vou carregar em Delete e este sim, eliminá-lo completamente da base, porque este preço, este insumo, eu não quero que exista, o XPTO. Okay? E eliminar também o capítulo completamente da base.
Falou-se também no slide inicial da possibilidade de termos vários níveis de informação associados à base SINAPI. Portanto, a base SINAPI vem com os textos de descrição, vem com os preços, com os rendimentos, com as composições, com os insumos, com as composições, e portanto nós podemos ampliar a utilidade da tabela SINAPI adicionando-lhe várias informações. Ora bem, vamos aqui às alvenarias e vamos aqui pedir, por exemplo, para ver aqui o insumo alvenaria de blocos de concreto ali colocado, ou este que aqui está, por exemplo. Imaginemos que eu queria, a nível do meu orçamento, exemplificar com um pormenor ou com uma imagem melhor esta composição que aqui está. Então, um primeiro nível de informação que se pode adicionar aos insumos e às composições da nossa tabela é feito através deste ícone que aqui está, que permite selecionar gráficos associados. Portanto, quando clicamos, aparece a possibilidade de associar gráficos localmente, ou seja, a partir do nosso computador ou da nossa rede, ou gráficos, inclusive, da internet, que se atualizam, por exemplo, a partir do site do fabricante do material. Neste caso, como eu quero só exemplificar um pormenor de execução da alvenaria de blocos de betão, vou clicar aqui, vou escolher o desenho que quero, okay? Cá está ele, e vou pedir para abrir e associá-lo então a esta composição que aqui está. E portanto, guardo as modificações e se repararem, nós temos agora aqui a nossa composição, que irá ter já associada uma imagem. Reparem que aparece ali um ícone a dizer que a nossa composição de alvenaria de blocos de concreto, além de textos de descrição, já tem informação ao nível dos desenhos. Okay? Mas poderíamos continuar a colocar aqui informação relativamente aos nossos insumos e às nossas composições. Utilizando ainda o mesmo preço, se eu quisesse vir aqui aos blocos de concreto, eu poderia pedir uma lista de fornecedores, associar uma lista de fornecedores ao fornecimento deste tipo de blocos de betão. E, portanto, poderia chegar aqui, procurar na minha lista de fornecedores, okay? Mudei ali para a minha lista de fornecedores, um fabricante de materiais e poderia colocar aqui qualquer comentário, primeira aquisição, vamos aqui meter primeira aquisição, para saber que era a primeira vez que estava a trabalhar com este fornecedor, o contrato era o 001 e tínhamos feito um contrato de fornecimento de 1200, por exemplo. Okay? E portanto eu poderia ir registando aqui os dados dos contratos que eu tinha tido com cada um dos fornecedores e ao mesmo tempo associar o fornecedor àquele insumo, àquele material e portanto mais tarde, quando fosse necessário fazer o pedido daquele material, ao selecionarmos o material iria aparecer uma lista resumida de fornecedores indicando quais aqueles que fornecem blocos de betão e este seria obviamente um dos que apareceria listado. Okay? Depois era possível também ter informação técnica e comercial associada a este nosso insumo, a este nosso material. Poderíamos aqui escrever qualquer texto com qualquer formatação que nós quiséssemos, dando especial ênfase a algumas palavras ou alguma expressão que aparecesse. E, portanto, poderíamos trabalhar e colocar aqui a informação que quiséssemos associada. Podíamos também associar a cada preço simples uma lista de fornecedores diretamente a partir de uma tabela, em vez de fazermos o fornecimento do contrato como fizemos há pouco. Eu podia chegar aqui e dizer que os fornecedores era a Lusoceram, que nós já aqui introduzimos, mas também poderíamos escolher fornecedores de outras listas para estarem aqui associados ao fornecimento deste material ou insumo. Uma é a possibilidade de associar documentos, características técnicas e de fabricação, normas, tabelas de condições de venda, cartas de cores, cálculos, certificados de empresa, imagens, enfim. Ao fim e ao cabo, documentos que podem ser do tipo imagens, JPEG, PDF, portanto, escrito, BMPs, Windows Metafile, NASD Metafile, AVIs, vídeos,
PowerPoints, PNGs, portanto, possibilidade de associar aqui muitas situações. Por exemplo, alguns clientes nossos que vendem cozinhas, quando chegam ao pé dos clientes para fechar o orçamento, levam os vídeos, as animações para o cliente escolher qual o tipo de cozinha que quer colocar na habitação e vê logo no local os vídeos que estão associados a cada um desses preços e selecionam essa composição, essa cozinha para o orçamento. É uma das utilizações que se pode dar. Também é possível, para a questão da alvenaria de blocos de concreto que aqui temos selecionado, inserir os resíduos que nós estimamos que vão ser gerados em obra por este elemento, por esta atividade. E então posso chegar aqui, tenho aqui areia, tenho aqui cal, tenho aqui cimento e tenho os blocos de concreto. E portanto eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, eu estimo que 5% dos blocos de concreto vão ser quebrados em obra porque a execução da obra é realizada em condições difíceis e portanto é natural que haja uma quebra bastante grande. Então nós poderíamos chegar aqui e indicar exatamente o fator de resíduo. Portanto, indicávamos aqui que queríamos 0,05% para gerar as quantidades de resíduos que seriam geradas. Isto a nível de blocos. Podíamos depois acrescentar o cimento, a cal e a areia média que se desperdiçaria nesta atividade e colocar aqui os resíduos também para depois o programa desencadear o plano de gerenciamento de resíduos automaticamente com o orçamento. Como vê, existem aqui vários níveis de informação que se podem associar através destes ícones que aqui estão à nossa tabela SINAPI, ampliando-se assim grandemente a utilidade da tabela SINAPI. E tudo de uma forma bastante visual, de uma forma bastante simples, como temos estado a ver. Ora, regressando ao nosso slide, vamos aqui atrás, a gestão da tabela SINAPI e nova informação e utilidades para a tabela SINAPI são os dois primeiros pontos que tivemos a ver no início deste nosso treinamento. Para o efeito, recordo que utilizamos praticamente só a função árvore da base. Okay? Portanto, o programa possui muitas funções, é um programa já muito avançado, tem muitos anos de desenvolvimento, mais de 25 anos de desenvolvimento, e portanto tem aqui funções para quase tudo o que é possível dentro do programa, mas para trabalhar no dia a dia com o programa normalmente necessitaremos de meia dúzia, uma dúzia de funções e portanto no caso do gerenciamento das tabelas SINAPIs e da informação associada, basta este ícone que aqui está. De referir que tudo o que é folhas amarelas, tudo o que é ícones com cor amarela representam insumos ou composições da tabela de preços. Tudo o que for ícones azuis claros representam artigos, linhas, atividades do nosso orçamento. Okay? Depois iremos ver tudo o que seja ícones verdes estão relacionados com o caderno de encargos e tudo o que sejam ícones vermelhos com o plano de segurança e ícones roxos com a gestão de resíduos. Mas vamos então centrar-nos agora na questão do ponto 3 e ponto 4 do nosso treinamento de hoje. Então, o ponto 3 e o ponto 4 falam da criação de orçamentos. Ou seja, temos a base SINAPI com mais ou menor informação consoante tenhamos aproveitado aquilo que foi aqui demonstrado. E temos então duas possibilidades para fazer orçamentos. Podemos fazer orçamentos utilizando uma forma de trabalho mais simplificada, ou podemos fazer os orçamentos utilizando uma função mais avançada, mais visual, denominada árvore. Vamos começar pelo ponto 3. Ora bem, eu tenho a base SINAPI aberta, não preciso de gerir a base SINAPI, ela está perfeita, não vou mexer e portanto vou criar a minha obra. Vou aqui a novo e vou guardar a minha obra aqui nos exemplos do Brasil. Vamos lhe chamar obra, sei lá, vamos chamar obra 35, por exemplo. E vou pedir para abrir a minha obra. Poderia, nas opções do programa, indicar já muitas informações, como configuração internacional, se era para o Brasil, se era para outro país, com que moeda é que eu iria trabalhar,
como é que eram os cabeçalhos das listagens, o logotipo da empresa e onde é que se colocavam, mas tudo isto são opções que se personalizam uma vez e estão definidas. E, portanto, não vale a pena estar aqui a explicar muito o funcionamento destas caixas, porque é praticamente direto. É chegar aqui, selecionar o ícone, o logotipo e escolher o local onde se quer colocar o logotipo, as suas dimensões. Portanto, é vir aqui a estas opções e ir escolhendo aquilo que se quer como opções do programa. Mas também se podia incluir aqui os dados da empresa, os dados do cliente, etc., para depois aparecerem automaticamente no orçamento. Mas vamos preocupar-nos com a geração do orçamento em si, que sim, essa é a operação mais complexa de explicar, embora seja extremamente simples a sua utilização aqui no programa. Ora, como eu referi, há uma opção de trabalho para realizar o orçamento de forma simplificada e há uma opção de trabalho para realizar o orçamento de uma forma mais visual através da árvore projeto. Começamos então pelo orçamento simplificado. Ora bem, em primeiro lugar, como estava explicado no slide que vimos aqui há pouco, o programa abriu-me uma base de preços associada ao orçamento com o mesmo nome do orçamento. No entanto, os meus preços, os meus insumos e as minhas composições que eu preciso para o orçamento estão na base SINAPI. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é chegar aqui e dizer que quero ir buscar os preços, não à obra 35, porque essa base de preços está ainda vazia, mas sim à base SINAPI. Okay? E agora começo aqui a definir os meus capítulos. Vamos, por exemplo, começar por fazer o meu primeiro capítulo. Vamos chamar a esse capítulo o capítulo 01, que depois aparecerá como capítulo 1 no nosso orçamento. E como é um preço de capítulo, eu não preciso ir buscar, escrevo aqui um código igual, por exemplo, ao do artigo e dou o nome que quero ao capítulo. Vamos colocar aqui retirada de materiais reutilizáveis. E agora então começo a fazer as minhas atividades, as minhas linhas do orçamento. E reparem que quando eu clico aqui tenho acesso a todos os insumos e a todas as composições da minha tabela SINAPI, okay? Da minha tabela de preços. E portanto eu posso fazer a pesquisa de duas formas. Desta forma, que estamos a pesquisar, que é uma pesquisa por lista, em que nós chegamos aqui, clicamos na coluna que queremos pesquisar, neste caso na coluna do texto, e vamos aqui acima e escrevemos a palavra que queremos pesquisar, por exemplo, retirada, no início do campo ou em qualquer parte do campo, neste caso eu estou a meter no início do campo. Eu quero aqui colocar a retirada de telhas, por exemplo, para aproveitar as telhas da obra que era para demolir, para se fazer uma nova construção no mesmo local. E, portanto, escolhi aqui retirada de telhas cerâmicas ou de vidro. E, portanto, ficava automaticamente aqui a composição associada ao artigo. Faltaria só incluir a medição, que teríamos a possibilidade de introduzir através de uma folha de medição, como vamos ver, ou através de um mid-plano, como vamos também ver, medindo o DWG. No entanto, se eu pretendesse, também posso vir aqui às opções do programa e dizer que quero fazer uma pesquisa por árvore. Okay? E, portanto, quando eu fosse fazer a introdução da segunda linha do orçamento, por exemplo, escreveria 0102 e reparem que ao clicar agora na célula aparece-me a árvore para eu escolher, okay, a composição ou o insumo que eu quero utilizar. Okay? E vamos aqui, por exemplo, a demolições retiradas e procurar aqui retirada de estrutura de madeira pontilada para telheiras cerâmicas ou de vidro. Okay? Portanto, escolho aqui e dou ali o visto, o OK, e portanto cá está a minha segunda linha do orçamento realizada. E poderia continuar a fazer o orçamento com pesquisa por árvore, como estamos a ver, ou fazendo a pesquisa por lista, por exemplo, como estávamos a fazer há pouco. Por exemplo, retirada de tacos de madeira de algumas divisões, dar aqui o OK e ter aqui essa linha do meu orçamento também determinada.
Vou voltar aqui às opções e voltar a dizer que quero fazer a pesquisa por lista em vez de ser por árvore. Vamos então fazer aqui mais algumas linhas no meu orçamento para termos aqui um orçamento um bocadinho mais completo e poderem acompanhar através deste treinamento como é que se poderia fazer então um orçamento mais completo. Ora bem, eu no capítulo 2 vou chamar demolições, portanto aproveitámos algumas madeiras e agora vamos fazer a demolição do edifício antigo para fazer então um edifício novo. Aqui seria a demolição da alvenaria estrutural, portanto iríamos aqui procurar o texto por demolição e aqui está a demolição de alvenaria estrutural. Okay? Escolheríamos então a demolição. Depois iríamos fazer uma carga manual do entulho e um transporte de entulho. Portanto, carga mecanizada, carga manual e remoção de entulho. Okay? E fazer finalmente aqui a parte do transporte de entulho. Mais uma vez, vir aqui escrever e cá está, transporte de material, vamos aqui de entulho, cá está, transporte de entulho com um caminhão até 0,5, eu quero até 1 km, 0,5 a 1 km, aqui está. Okay? E portanto tinha aqui o capítulo 2 terminado, iria fazer um capítulo 3 para embasamentos, para o novo edifício. Iria fazer mais uma linha que era a 0301, que seria a limpeza mecanizada do terreno. Okay? Portanto, na coluna de textos, pesquisar limpeza mecanizada do terreno. Okay? Vou voltar a colocar, para irmos treinando as duas formas, a visualização em árvore. Okay? E, portanto, criar mais uma linha no meu orçamento, agora pesquisando por árvore. E, portanto, vou aqui procurar a parte de embasamentos. Ora bem, vamos aqui embasamentos, na parte de fundações, cá está. E vamos escolher esta com pedra argamassada, utilizando okay, argamassa de cimento e areia e pedra rachão. Portanto, aqui está mais uma linha do meu orçamento. Fazer mais um capítulo que eu vou denominar capítulo 4. E esse meu capítulo 4 vou chamar fundações. Vamos aqui meter só um piso cimentado. Vou voltar a colocar aqui a pesquisa por lista, para irmos variando um pouco. E, portanto, escolho aqui a coluna dos textos e piso em granulito, não, piso cimentado. Ok, cá está. Fazer um quinto capítulo, o último. Penso que já ficamos com alguns bons exemplos. Falta aqui meter então o seu título. Vamos chamar-lhe alvenaria estrutural, portanto, levantamento já da alvenaria do novo edifício. E vamos meter aqui a alvenaria estrutural propriamente dita. Portanto, clico aqui. Peço desculpa, estava a pesquisar ali. Por ali. A alvenaria vou escolhê-la em tijolos cerâmicos. Alvenaria, tijolos cerâmicos. Cá está a alvenaria, tijolo furado. Tijolos. Alvenaria em tijolo cerâmico. Peço desculpa, cliquei ali. Vamos aqui.
alvenarias em tijolo cerâmico, e vamos aqui escolher, por exemplo, este que aqui está, 10 por 10 por 20, ou não, vamos aqui escolher este, 10 por 20 por 20, ok, e dar aqui o ok. E portanto, tínhamos aqui já uma estrutura de orçamento. Já agora mostrar-vos que tudo isto podia ter sido feito aqui no formato árvore. Está cá mesmo o orçamento que eu fui introduzindo. Okay? Eu vou tirar daqui a visualização da informação dos resíduos, poderia-se retirar daqui, está aqui essa informação ativa. Mas, portanto, quando eu navego aqui no meu orçamento, tenho aqui os capítulos e os artigos do meu orçamento. Tenho aqui a composição de cada uma dessas linhas, de cada uma dessas atividades do meu orçamento. Okay? Por exemplo, se viéssemos aqui para os embasamentos, a limpeza, o embasamento com a argamassa de cimento, com a pedra rachão, enfim, toda essa informação aí representada. Eu vou tirar daqui a parte de resíduos para vermos melhor a composição, cá está a composição, o texto de descrição ali e aqui as medições parciais, que neste caso ainda não as introduzimos, portanto não aparecem aqui representadas. Mas, portanto, como vêem, é uma forma de visualizar o orçamento com toda a informação à nossa frente. Vejam que o piso cimentado aparece aqui logo a composição toda. Os parciais das medições apareceriam aqui todos, enquanto que aqui estamos a ver a informação mais resumida e para termos acesso à composição, por exemplo, do piso cimentado, eu teria que clicar aqui e apareceria-me então a ficha da composição. E quando quisesse ver os parciais das medições, teria que clicar aqui e apareceria então a ficha com os parciais das medições. Portanto, são duas formas de trabalhar e duas formas de visualizar o orçamento diferente. Normalmente os utilizadores, quando têm pouca experiência, começam por esta forma de trabalho e aos poucos e poucos evoluem para esta forma de trabalho, uma vez que aqui têm mais controle visual logo sobre a informação toda. De referir que se eu me tiver enganado em algum artigo do orçamento e precisar de mudá-lo de capítulo, é bastante simples. Reparem, eu enganei-me, não era aqui, era ali, então levo para ali e quero mover para debaixo daquele. E o programa automaticamente me recodifica todo o orçamento. Se eu quiser voltar a colocar no mesmo sítio, venho para aqui e digo que quero mover para acima deste, que aqui está, e portanto ali está já corrigido. Okay? Portanto, bastante simples de gerir o orçamento, tal e qual como era simples de gerir na árvore da base os nossos preços. De referir ainda que existe uma terceira possibilidade de fazer o orçamento, que é colocar as árvores lado a lado, por exemplo, o projeto da obra 35 com a base SINAPI lado a lado, a base, por exemplo, do lado esquerdo e o orçamento do lado direito. E para fazer o orçamento era tão simples como pegar em qualquer composição ou qualquer insumo e arrastá-lo para o nosso orçamento. Dizer, por exemplo, que quer copiar para debaixo daquele que ali está. Okay? Reparem que já aparece ali. Vou até fechar esta caixa de diálogo. Vou aumentar aqui esta e cá está copiado essa composição para aqui. Eu vou eliminá-la, uma vez que já tínhamos ali, não era preciso colocá-la lá novamente. Mas só para vos deixar a ideia de que, por exemplo, tendo dois monitores a trabalhar, o computador ligado a dois monitores, facilmente eu tenho a árvore SINAPI de um lado, tenho a árvore do orçamento do outro e crio o meu orçamento arrastando as unidades, as composições ou os insumos da tabela SINAPI para o meu orçamento. Portanto, grande produtividade e grande facilidade na criação do orçamento. Ora bem, o passo seguinte é as medições. Vamos voltar ao nosso slide, ao nosso PowerPoint, e vamos falar então do ponto 5 e do ponto 6. Medições com o gesto mid-plano sobre DWG, portanto medição gráfica, e medições vinculadas entre atividades, portanto vincular as medições de uma atividade com outra. E já agora vamos também falar do ponto 7, uma vez que também é relativo a medições, ver como é que se introduzem manualmente medições e como é que se podem utilizar fórmulas nessas medições. Ora, vamos então voltar ao nosso orçamento e vamos começar
por, em primeiro lugar, fazer a medição destas primeiras linhas do meu orçamento que aqui estão. A retirada de telhas, a retirada de estrutura de madeira, a retirada de tacos de madeira e fazer estas medições sobre um fecheiro DWG. Para o efeito, eu vou utilizar o programa Gesto Midplan. Okay? Vamos aqui pedir para executar então o Midplan. Aqui está. E agora reparem que eu vou abrir o meu orçamento ao mesmo tempo no Gesto Orçamentos, que ficou lá aberto, e vou abri-lo ao mesmo tempo aqui no Midplan. Okay? Portanto, venho aqui a Midplan e faço abrir projeto, vou à pasta onde tenho o meu projeto, o meu orçamento, era dentro do construto, nos exemplos Brasil, e chamava-se Obra 35, cá está a Obra 35. E desde que eu não o tenha aberto em modo exclusivo no Gesto Orçamentos, e desde que eu não o queira abrir em modo exclusivo aqui, eu posso tê-lo aberto ao mesmo tempo no Gesto Orçamentos e continuar a fazer a introdução de novos artigos e estar lá outra pessoa já a fazer medições com o Midplan no mesmo orçamento. E portanto eu vou abrir aqui o orçamento. E reparem que aparece-me aqui então o meu orçamento. Eu clico aqui e cá está o orçamento que eu estive a fazer. Faltam evidentemente as medições, porque ainda não introduzimos nenhuma medição. E portanto, agora poderia escolher o artigo, a linha, a atividade que eu queria medir. Por exemplo, a retirada de telhas cerâmicas ou de vidro. E agora ia buscar os desenhos que eu necessitasse para fazer a medição destes elementos. Neste caso, eu vou precisar só da planta, uma vez que é uma medição sobre metros quadrados. Escolho a planta que entender, tenho a possibilidade de ver aqui pré-visualizações, okay? De visualizar se é esta o fecheiro correto ou não. Abri-lo e agora indicar as unidades que foram utilizadas neste desenho. Portanto, eu no AutoCAD, quando fiz o desenho, a que é que correspondia? Uma unidade correspondia a 1 metro, a 1 centímetro, a 1 decímetro, a 1 milímetro, indicar aqui essa informação. Eu não tenho 100% a certeza das unidades, mas penso que seriam metros, portanto eu vou dizer sim e deixar ficar a unidade em metros. Reparem também que eu tenho a possibilidade aqui de gerir os layers deste desenho. E portanto eu posso chegar aqui e desligar qualquer layer que me esteja só a incomodar o trabalho nesta fase e que não seja necessário visualizar aqui. E agora então posso fazer a medição, por exemplo, de toda a área da cobertura, uma vez que eu quero retirar de telhas cerâmicas ou de vidro da zona da cobertura e que é uma medição em metros quadrados. Então vou até pedir aqui para ampliar a representação do desenho, dava muito jeito ter aqui dois monitores ou uma resolução maior para fazer este tipo de trabalho, mas também posso, chegando aqui à janela, pedir para trabalhar com separadores e portanto tenho aqui o meu orçamento e tenho aqui o meu desenho e alterno entre estas duas janelas. E então fazer a medição de uma área por N pontos, o programa faz snapping e vou fazer a medição então de toda a planta que aqui está representada. Esta medição que eu estou a fazer, estes zooms e estes panos são feitos com o botão com a roda do rato pressionada, portanto posso fazer um pano pressionando a roda do rato e movendo o rato, e posso fazer um zoom rodando só a roda do rato. O programa faz snapping em intersecções de linhas, fins de linhas, princípios de linhas, pontos, e portanto eu consigo ir selecionando exatamente estes pontos que aqui estão com o botão esquerdo do rato. E vamos então fechar. Quando tiver concluída a medição, reparem que eu tenho ali os metros quadrados, carrego na tecla Escape e valido essa medição. Como já terminei a medição da planta, carrego novamente na tecla Escape para dizer que não quero medir mais áreas. E se viermos aqui, cá estão os 390
metros quadrados aqui colocados. Muito bem, mando guardar esta informação e digo que quero passar para o artigo 0102. Posso escrever ali o código e ele recupera a informação, ou se quisesse, podia clicar aqui, aparecia o meu orçamento e eu escolhia a linha do meu orçamento que pretendia medir. Ora bem, agora eu necessitava de medir a estrutura de madeira que suportava as telhas cerâmicas. Okay? Ora, como a medição é exatamente igual à medição do artigo 0101, da linha 0101, eu vou fazer algo que o programa me permite, que é vincular medições. Essa vinculação de medições faz aqui neste ícone que aqui está, que diz copiar medições. E, portanto, quando eu clico aqui, tenho a possibilidade de indicar a obra, e é a obra 35, e a atividade, o artigo, aonde eu quero vincular a minha medição. Podia ser só uma cópia de linhas ao total de medição, ou pode ser uma vinculação por linhas ou por totais. Vou meter uma vinculação por linhas. E, portanto, reparem que aparecem aqui os tais 390, não editáveis, com fundo cinzento, e aparece-me ali a indicação de que isto é uma vinculação ao artigo 0101. Okay? E, portanto, mandava guardar e tinha feito a medição deste artigo. Seguidamente, a linha seguinte do orçamento era a retirada de tacos de madeira. Vamos então fazer a medição da retirada de tacos de madeira. Reparem que eu tenho aqui assinalado ainda o histórico, a cor de laranja, o histórico da medição anterior. Então eu posso vir aqui a ferramentas e mandar limpar o ecrã. Desapareceu. Okay? E vamos então fazer a medição aqui de algumas áreas, de algumas habitações, de alguns quartos, para ficarem com medições das áreas de tacos a recuperar. Ora bem, vamos então fazer a medição outra vez de áreas e vamos clicar, aqui enganei-me, quando me engano tenho ali a função undo, okay? Mas portanto fazer aqui a medição deste quarto, terminei, carrego na tecla Escape, okay? Venho aqui, vejo que estão ali os 8 metros quadrados, carrego na tecla Escape para dizer que já terminei esta linha e vou para a segunda linha de medição. Também poderia fazer outra situação, que era bloqueava logo estas 3 colunas e, portanto, automaticamente o programa saltava de linha para linha. Okay? Também posso utilizar os textos de descrição, escrever aqui quarto A e agora o quarto B, por exemplo, para distinguir as medições. Se o DWG tivesse zonas definidas, identificadas como quarto A e quarto B, ele recuperava essa informação para aqui. Okay? Já agora vamos aqui meter um quarto C para fazermos uma outra medição. Venho então fazer a medição do quarto B. Imaginemos que era este quarto que aqui está. Então, mais uma vez, medição da área por N pontos. Okay. Vou clicando aqui, fazer um zoom para se ver um bocadinho melhor. E dar o contorno deste quarto. Tecla Escape para validar os 21 metros quadrados que ali estavam. E agora reparem que ele passou automaticamente para o quarto C. E, portanto, agora nem sequer preciso de cancelar a função. Posso continuar a medir o quarto C. Venho aqui e faço logo a medição direta do quarto C. Ali enganei-me, como vocês sabem, posso fazer o undo e corrigir para ali. Tecla Escape, está guardado e agora poderia continuar a fazer medições que ele iria logo saltar para a linha seguinte. Prático, não é? Mais uma vez equivoquei-me, portanto poderia corrigir se quisesse a minha medição. Vou deixar ficar assim e fazer o Escape. Agora sim vou dar por concluídas as medições e reparem que ele foi avançando por aqui, porque eu bloqueei as outras colunas, uma vez que era só para medir a área e colocar ali essa informação. Okay? Simples, prático e produtivo.
Ora bem, esta, portanto, a forma de trabalhar com o GEST e Midplan. Há aqui uma particularidade interessante que eu vou chamar a atenção. Reparem que eu tenho aqui assinalados as áreas medidas para este artigo 0103. Já sabem que eu posso vir aqui, mandar limpar o ecrã. E agora reparem, se eu quiser a determinada altura pedir para visualizar outra vez o meu projeto, que é a obra 35, tinha fechado, vou voltar a abri-la. Se eu quiser voltar a abrir a minha obra 35, aqui está ela, e se quiser selecionar o primeiro artigo para ver se já medi tudo ou se ainda falta medir alguma coisa, reparem o que é que acontece. Está em memória, graficamente, o que eu medi. Muito bem, está tudo correto. Mandava limpar o ecrã. Vinha aqui e mudava para a retirada de tacos de madeira. E então vamos lá ver o que é que foi medido. Foi medido isto. Ok? Também muito prático, evita muitos enganos e permite-nos parar a medição a meio, porque depois sabemos sempre o que é que está medido, o que é que foi medido para aquela linha do orçamento. O Midplan, como eu referi, permitia também fazer a medição de objetos em modelos tridimensionais através do formato IFC, portanto dos Building Information Models, dos modelos tridimensionais que vêm do Archicad ou do Revit, mas não vamos abordar isso, não é objeto do nosso treinamento hoje, portanto vamos fechar o nosso projeto e já agora vamos fechar os nossos desenhos e o Midplan. Okay. Fechar os desenhos, podia ter várias janelas com vários desenhos abertos em simultâneo e sair do Midplan. Voltando ao gesto orçamentos, se eu mandar atualizar aqui a informação, reparem que já aparecem aqui as medições todas que eu fiz no Midplan. Okay. E se formos aqui e selecionarmos, vou aqui abrir a janela, cá estão os parciais todos daquela medição ali introduzidos. Okay. Ora bem, com isso tínhamos o nosso ponto 5 visto, okay? As medições com o gesto Midplan. Tínhamos visto também o ponto número 6, medições vinculadas entre atividades, uma vez tínhamos vinculado as duas primeiras linhas de medição. Falta as medições introduzidas manualmente. Então, bastante simples, chego aqui em formato de árvore, seleciono a linha do orçamento que quero e introduzo aqui os parciais das medições. Imaginemos que não existem parciais, que eu quero só meter aqui o valor. Então chego aqui e digo que tenho ali 120 metros cúbicos para demolir. E tenho 120 metros cúbicos. Mais uma vez, podia fazer aqui a vinculação, okay, das medições. Podia escrever 120 ou podia, utilizando o tal ícone que aqui está, fazer a vinculação ao 0201. Vinculação por linhas. Cá está. O transporte de entulho, a mesma coisa. Podia chegar aqui e fazer uma vinculação por linhas ao 01201. Portanto, se houvesse algum engano no orçamento, nas medições, e fosse preciso retificar, eu não precisava de ir retificar todas as linhas do orçamento, bastava ir à base, que é aquela que ali está a demolição, e depois as outras, como estavam vinculadas automaticamente, se atualizavam. Reparem, se eu chegar aqui e disser que são 160, porque nos enganámos, ok? Reparem, quando chega à carga manual e ao transporte de entulho, já lá estão os 160. Okay? Limpeza mecanizada de terreno. Ora bem, não temos aqui medições, mas podíamos aqui meter os valores das medições que nós entendêssemos. E, inclusive, podíamos utilizar fórmulas para essas medições. Portanto, eu poderia chegar aqui e dizer que queria fazer um cálculo do volume de escavação, aqui um erro, vamos aqui meter escavação, através desta fórmula. Um perfil, outro perfil, as áreas do primeiro perfil, a área do segundo perfil, a distância entre essas duas áreas, e portanto a fórmula é o A que multiplica pela soma do B mais C a dividir por 2 vezes a distância entre esses perfis, portanto o volume de escavação necessário de realizar, por exemplo, em obras de estrada.
E se eu fizesse isso, era selecionar e reparem que mudava aqui os cabeçalhos e o resultado iria ser em função da fórmula que aqui está introduzida. Se não quisermos introduzir nenhuma fórmula, escolhemos aqui e trabalhamos em branco e, portanto, voltamos à situação normal de não ter aqui fórmulas colocadas. Ora bem, vamos aqui meter só valores para ficar com o orçamento completo, 450. Já agora, para explicar também, eu aqui também posso, nas janelas, trabalhar com separadores e, portanto, ter aqui a visualização do orçamento em formato árvore. Se eu quiser, também posso ter a visualização do orçamento em formato simplificado e diretamente aqui meter, por exemplo, os valores que eu pretendo para as minhas medições. Okay? Vamos aqui colocar também alguns valores para ficarmos com o orçamento com medições em todas as suas linhas. Okay? E portanto, tínhamos aqui o nosso orçamento realizado, que podia depois ser impresso. Existem N listagens, como vamos ver mais para o fim, que me permitem fazer o orçamento, a visualização do orçamento, a medição toda detalhada com o orçamento. E, portanto, eu posso pedir uma vista preliminar e cá está o artigo 1, retirada de materiais reutilizáveis, depois a linha 1.1, 1.2, 1.3, com as medições, cá estão as medições do quarto A, B e C, preço unitário, o valor final, o total de cada capítulo, o logotipo, um texto que aqui está e que pode ser personalizado pelo utilizador, portanto, a numeração das páginas, também pode ser escolhido o texto que aqui aparece e a localização desta informação. E, portanto, tinha aqui a possibilidade de ir visualizando assim o meu orçamento. Okay? Se eu quiser qualquer uma destas listagens, vamos aqui aumentar a sua visualização, tem com o botão direito do rato acesso a opções de personalização, em que eu poderia chegar aqui, okay? E personalizar se quer que apareça o texto de descrição, se quer que apareçam as imagens associadas, o que é que eu quero que apareça no meu orçamento. Okay? Se salta de página quando termina um capítulo, se tem preço escrito por extenso ou não, portanto, posso escolher toda essa informação, inclusive os logotipos, cá está aqui a informação do logotipo, qual o logotipo que eu quero utilizar, em que posição, por exemplo, se mudássemos para ali, ele automaticamente corrigia esta situação. Okay? Se quiséssemos só o orçamento sem o detalhe da medição, também era possível, é uma listagem diferente, portanto apareceria aqui essa informação. Ora bem, temos assim visto os pontos 5, 6 e 7 do nosso treinamento de hoje, a parte de medições, e vamos agora falar da parte de ajustar o orçamento a um determinado valor e de criar uma folha de rosto para o nosso orçamento. Quando temos aqui o nosso orçamento realizado, ou quando estamos a realizar o nosso orçamento, podemos utilizar esta função que aqui está de folha final e esta função que aqui está de atualizar ou de ajustar preços, orçamentos a um determinado valor para mexer nos preços simples ou mexer nos preços dos artigos diretamente, portanto nos insumos ou nos valores das linhas do orçamento, para ajustar a um determinado valor de orçamento. Vamos começar pelo ajustamento através dos insumos. Eu posso pegar no meu orçamento e, por exemplo, está a dar 197 mil reais e eu quero que dê 220 mil reais. Okay? E, portanto, estou a prever um aumento de 11% relativamente àquilo que tenho feito até ao momento. Então, posso chegar agora aqui e indicar em que insumos daqueles que fazem parte do orçamento, só vão aparecer aqui aqueles que existem no orçamento, é que eu quero repercutir estes 23, cerca de 23 mil euros, 23 mil reais que existem de diferença. Okay? Se eu quiser que seja sobre tudo o que é, por exemplo, mão de obra, eu meto aqui o código da mão de obra, meto aqui o coeficiente e digo assim, olha, 50% daqueles 23 mil
reais, ok? 50% ou 0,5%, utilizo isto conforme eu quiser. No rendimento da mão de obra, e não no preço hora, mas sim no rendimento da mão de obra, portanto, dos 23.000, 13.000 são aqui para a mão de obra. E o resto é para os equipamentos. E meto aqui o código dos equipamentos, meto que 50% será para ali também e também sobre o rendimento. E, portanto, mando fazer o ajuste com base nestes pressupostos que aqui estão. Okay? Também poderia fazer o ajuste mexendo diretamente noutras famílias de preços ou noutro insumo qualquer que aqui estivesse ou noutra composição que aqui estivesse. Okay? Aliás, nos insumos, porque é um ajuste por insumos. E quando eu dou aqui o OK, o programa, tendo em conta os acertos das casas decimais, vai fazer o valor mais perto possível dos 220.000. Okay? Porque há aqui uma questão de casas decimais que tem que ser tida em conta para que tudo bata certo no fim. A lista de preços, justificativa de preços, com o orçamento final. Tal e qual como se fez este acerto de preços por rendimento, alteração do rendimento da mão de obra e dos equipamentos, poder-se também fazer o ajustamento direto nos artigos. Para esse efeito, o programa iria criar uma cópia da obra para eu poder ajustar os valores livremente, independentemente das composições e dos insumos que faziam parte de cada atividade. Diria-se como que martelar o orçamento ao nível de cada uma das linhas para dar os valores que eu quero, independentemente dos recursos que eram necessários para fazer essas atividades. Existe ainda uma outra forma de acertar os orçamentos ou de colocar os lucros no nosso orçamento, que é o chamado fator K. Portanto, nós podemos distinguir entre um unitário de base, o unitário que está na base de preços, nas tabelas API, e o unitário de venda através da aplicação de um coeficiente que pode ser igual para todas as linhas do orçamento ou que pode ser diferente de linha para linha e inclusive é ponderado dentro de cada uma das linhas, em função da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos. Imaginemos que eu queria aqui 5% de lucro nesta atividade. Imaginemos que eu aqui já queria 20% de lucro. Portanto, iria aqui colocando os valores K, parece-me ali a diferença. Okay? E depois também com os custos indiretos, os BDIs aqui repercutidos também, esses valores e as comparações. Valor de base, valor de venda e a diferença entre eles. Okay? Podia-se com o botão direito do rato vir a gestão de colunas e ativar aqui as colunas de diferença em valores e em percentagem. Okay? Iria-se cobrar mais R$315, mais R$253, portanto mais 9%, quase 10%, mais 20%, aliás, mais 10%, mais 5%. Portanto, essa informação também aqui toda, ficaria aqui toda guardada. Okay? A outra situação, além dos ajustes dos orçamentos a um determinado valor que nós queiramos, é programarmos uma folha de rosto do orçamento, em que se diga aqui obra 35 na Avenida Paulista, enfim, aquilo que nós quisermos aqui escrever, okay? E um texto final, por exemplo, para servir a folha de rosto de assinatura de contrato, abaixo assinam e aceitam as condições, enfim, um texto qualquer poderíamos meter aqui. E depois podíamos meter aqui linhas adicionais, ou seja, tínhamos o total do orçamento e agora chegava aqui e metia aqui as BDIs ou qualquer outra informação, sei lá, vamos aqui meter 3%, que é uma percentagem. Poderia incluir aqui um subtotal, poderia incluir aqui um imposto qualquer, vamos aqui meter uns 12%, poderia incluir aqui linhas horizontais se quisesse, podia colocar aqui novos subtotais e meter ali subtotal, enfim, podem programar esta folha da forma que entenderem e mandarem guardar. E reparem que agora, quando for aqui a imprimir, se eu quiser imprimir a folha de rosto, de resumo do orçamento, ela vai aparecer aqui com os totais dos meus capítulos.
com a BDI ali colocada, com os impostos, com o subtotal, enfim, com o texto que eu meti. Okay? Portanto, vocês podem programar isto para ficar com o aspecto que queiram. Portanto, personalizar inclusive mais esta informação que aqui está, que eu meti só o BDI, não meti dividir por itens, mas podiam colocar essa informação também por itens. E portanto tínhamos aqui analisados aqueles que eram os pontos 8, neste caso, do nosso treinamento de hoje. O ponto 9, planeamento de tempos e recursos, através de visualização do diagrama de Gantt e de cronogramas financeiros e de recursos. Vamos então, no programa, visualizar que essa informação ficaria logo disponível aqui. Portanto, eu criei já o orçamento com as minhas composições e com os recursos, com os insumos necessários. Portanto, quando eu vier aqui ao diagrama de tempos, vai-me aparecer aqui o diagrama de tempos da minha obra, okay? Com as durações que estão estimadas, com os vínculos, neste caso sempre o vínculo de predecessor e sucessor sequencial, e eu, se quisesse, podia chegar aqui e mudar datas de início, datas de fim, quer graficamente, quer aqui nas tabelas. Vamos, por exemplo, supor que esta obra era uma obra que iria, não sei, vamos aqui apontar para uma data já passada para depois fazer os lançamentos. Vamos pôr para janeiro de 2013. Então chego aqui à primeira atividade, mudo aqui o ano para 2013, okay? 2013, janeiro, para dia 1 de janeiro. Okay? E reparem que passou a estar ali, início da obra, na terça-feira, dia 1 de janeiro de 2013. Okay? Também a duração das atividades, eu podia chegar aqui e mudá-las, se não concordava com aquilo que tinha sido calculado pelo programa, em função dos recursos. Okay? Chegava aqui, mudava, quer ali na tabela, quer graficamente aqui. Okay? Portanto, poderia ir corrigindo essas situações. Okay? E portanto aqui tinha o meu diagrama de Gantt colocado. De referir que depois poderei criar os autos de medição e comparar os autos de medição com o diagrama e verificar como é que está a evoluir a obra. De referir também que os cabeçalhos do tempo podem ser em semanas, dias, como estão, mas podem ser também em meses, semanas, meses, dias e anos, meses. Ou então cabeçalhos genéricos, mês 1, mês 2, mês 3, semana 1, semana 2. Portanto, poderei aqui também utilizar essas hipóteses de personalização. Ora bem, temos aqui o diagrama de Gantt, que pode ser exportado para Word, para Excel, para HTML, para ir para a página da internet, por exemplo. Já agora referir que também posso indicar aqui quais são os dias laboráveis e não laboráveis e criar calendários específicos para determinados países ou para determinados estados. Okay? Mas, portanto, referir que também tinha a possibilidade de ver um diagrama de custos, por exemplo. Okay? E salta aqui à vista que o embasamento pelos preços e pelas medições que eu dei tem um custo muito exagerado relativamente aos outros. Poderia ir conferir, ver qual era o problema que existia. Reparem que é brutal o desfazamento. Tínhamos um preço unitário ali altíssimo. E uma medição de 450 metros cúbicos, o que é também um exagero. Mas pronto, disparou e nota-se logo aqui no gráfico essa situação. Esse gráfico também tem aqui lupa para aumentar a sua visualização. Era possível também ter os cronogramas financeiros e os cronogramas de recursos, o EVM, gestão do valor ganho e as curvas ABC, também em termos de gráficos. Vamos aqui só pedir para visualizar o cronograma de recursos, dizer que quero ver só, por exemplo, a identificação de um recurso qualquer, clicava aqui, imaginemos que eu queria ver só o recurso do carpinteiro, que só é necessário praticamente na parte inicial da obra, queria ver esse recurso em termos de diagramas de tempos e, portanto, iria aparecer aqui. Cá está o meu orçamento, cá está o meu diagrama de Gantt e reparem que eu só tenho necessidade de carpinteiro na primeira semana, 117 horas de carpinteiro. Okay? Depois não tinha necessidade de mais
carpinteiro na obra. Okay? Portanto, muitas informações que podem ser retiradas daqui e não estamos a ir a visualizar todas as funções do programa. No ponto seguinte do nosso treinamento de hoje, vamos dar então entrada na questão da realização dos autos de medição. Ora bem, nós no gesto de controle que iremos ver no próximo dia do nosso treinamento, iremos ver no gesto de controle como é que se faz todas as compras de materiais, todos os gastos de materiais, enfim, toda essa gestão de encomendas, de fornecimentos de material, de envio de material para a obra e imputação desses gastos nessa obra. Mas hoje, no gesto de orçamentos, temos a possibilidade, da parte do dono da obra, ou do gabinete que faz a fiscalização, de trabalhar com os autos de medição e comparar os autos de medição com aquilo que é o orçamento. Então vamos fazer alguns autos de medição. Para o efeito, eu vou aqui ao programa e vou a este ícone que aqui está, que é o ícone de autos de medição. Clico e aparece-me aqui uma tabela que me permite visualizar do lado esquerdo o meu orçamento e do lado direito os trabalhos a mais que existam, o que falta realizar da obra, neste caso falta realizar tudo, porque ainda não se fez nenhum trabalho, e aqui a diferença entre o que está previsto e aquilo que já foi realizado, quer em valor monetário, quer em medição, quer em percentagem. Ora bem, então quando eu quiser fazer agora autos de medição, é simples, eu chego aqui a este primeiro ícone e clico para fazer um novo auto de medição e o programa acrescenta ao nome da obra a designação auto de medição 01. Faço abrir e vão aparecer aqui 3 colunas onde eu posso fazer então a introdução dos dados do meu auto de medição. E reparem que eu posso chegar aqui à retirada de telhas, clicar na célula respectiva e tenho acesso à medição que eu tinha feito. Mas vejam que o total do auto está a 0, porque temos aqui um cardinal que bloqueia esta medição. Então eu podia dizer que esta linha já foi executada apagando aquele cardinal, 390. E portanto, mando guardar e está feito. É claro que quando tudo está feito na totalidade, eu também posso utilizar este ícone que aqui está, automedição igual ao projeto. Já agora referir que os autos são parciais e não à origem, portanto são autos dos trabalhos de cada mês, em vez de serem acumulados. Portanto, como eu estava a dizer, posso dizer que já está tudo feito e ele automaticamente preenche-me ali os totais. Okay. Agora reparem, nos quartos, na retirada dos tacos de madeira dos quartos, eu chegava aqui e tenho lá os parciais de medição e podia dizer assim, olha, o quarto A e B, sim senhora, já estão retirados os tacos, mas este mês não fizemos mais nada. Então valido esta situação e reparem que aparece-me ali que 29 metros quadrados estão feitos, estava previsto 61 metros quadrados, portanto 47% estão feitos. Okay. Falta realizar 32 metros quadrados. Esta diferença que aqui está é a nível de valores dos preços unitários. Eu não estou a utilizar diferentes preços unitários para o orçamento e para o automedição, portanto posso chegar aqui e para não estar ali a ocupar espaço, desativar aquelas duas colunas. Okay. Ora bem, continuando então com a criação dos trabalhos do segundo mês. Vou aqui, peço para criar um novo auto de medição e reparem que o programa reconhece que já existe o auto de medição número 1 e cria-me o auto de medição número 2. Faço abrir. E aqui tenho, vou aqui abrir um bocadinho mais as colunas. Há bocado desativei as colunas erradas, ok? Portanto, cá está, então, aqui as medições. Ora bem, poderia então chegar aqui agora e dizer que o quarto C e D tinham sido já realizados os trabalhos de retirada de tacos. Ok? Controlava então aqui essa situação
e lá está 100% dos trabalhos realizados. Agora, demolição da alvenaria. Imaginemos que eu tinha aqui 160 metros previstos, ok? E eu chegava aqui e dizia, olha, não foram 160 metros quadrados, foram 179 metros cúbicos, aliás, foram 179 metros cúbicos, ok? E, consequentemente, as outras três linhas também eram de 179 metros cúbicos. Vejam o que é que está a acontecer. O programa está a identificar que existem aqui já trabalhos a mais, okay? E que, além disso, já passei de 100% ali. Já agora aproveitar para dizer que este capítulo está finalizado e estes artigos aqui também já estão finalizados. Okay? Portanto, ficou ali registado os trabalhos de 179, portanto, com uma medição diferente. Vamos aqui indicar que tínhamos feito também 100% destes trabalhos de limpeza e tínhamos feito aqui também 100% já do embasamento com pedra. Vamos fazer uma automedição número 3. Cá está a automedição número 3, abrir. E vamos aqui colocar os artigos que faltam. Por exemplo, 100% e 100%. Okay? E em 3 autos de medição, imaginemos que tínhamos aqui a nossa obra feita. Portanto, reparem que fazer os autos de medição e controlar os desvios é fácil, é basicamente gerir esta informação que aqui está. E reparem que eu tenho aqui a informação do que estava previsto inicialmente e o que é que aconteceu mês a mês. Neste mês aconteceu isto, neste mês aconteceu isto, neste mês aconteceu isto. E quando eu fui lançando os dados de cada mês, eu fui automaticamente sabendo se já estavam concluídas as atividades ou não, se já estavam a haver trabalhos a mais ou não, o que é que ainda faltava faturar. Portanto, toda essa informação foi aqui aparecendo e eu fui podendo controlar em tempo real, em tempo, quando fazia o lançamento do automedição, toda a diferença entre aquilo que era o orçamento e aquilo que era os autos de medição de cada mês. Okay? Portanto, bastante simples de controlar estas situações. De referir que eu poderia agora também jogar com os tais diagramas de Gantt e fazer aquilo que referimos há pouco, de vir aqui, ir buscar um auto de medição, neste caso o auto de medição, reparem que ele reconhece os 3 que existem, do mês 1, com esta cor, e indicar, por exemplo, vamos comparar só assim, e cá está aqui a representação dos autos de medição. Vejam que eu ali tinha ganho tempo, mas depois aqui já estava igual outra vez a nível de duração das atividades. Okay? Se eu quisesse, podia também chegar aqui e pedir para meter o auto de medição do mês 2 a amarelo, por exemplo, e aparecer aqui a representação do auto de medição do mês 2. Caso não concordasse com a data de início do auto de medição número 2, okay, poderia mudar essa situação graficamente, por exemplo, aqui. Ou então aqui na nossa tabela. Portanto, a possibilidade de comparar aqui os autos de medição com o nosso orçamento e ver se existem adiantamentos, atrasos nos prazos previstos. Análise de desvios entre autos e orçamentos. Vimos ali a parte do diagrama de Gantt, mas se quisermos informação mais específica, existe a possibilidade de conseguirmos isso através de listagens do programa. Okay? Então vamos ver exatamente como é que se faria essa situação. Podíamos vir aqui às funções de imprimir, temos aqui as listagens pré-programadas, temos aqui a possibilidade de programar listagens indicando que informação é que deve ser colocada em cada uma das colunas e guardando o espaço, o tipo de letra, o título, etc. para essa informação. Okay? E temos também a possibilidade de trabalhar com relatórios, algo mais evoluído, que temos acesso às variáveis internas do programa e podemos desenhar as folhas com os relatórios. Mas neste caso o que me interessava era comparativos entre a minha obra 35 e, por exemplo, o meu auto de medição 01 e vamos meter aqui mais uma auto de medição, o 02. Portanto, ao fim do segundo mês, como é que estavam as coisas. E então vou pedir uma comparação acumulada, ou seja, da obra com o acumulado dos autos de medição que eu selecionar aqui. Neste caso vou selecionar os dois.
e pedir a vista preliminar para ter aqui a informação. E reparem que me aparece então aqui o artigo 1.1, retirada de telhas cerâmicas ou de vidro, texto de resumo e o texto de descrição. Se eu quiser, com o botão direito do rato, digo que, por exemplo, não quero o texto de resumo, só quero o texto de descrição, para não aparecer ali repetido. Cá está, retirada de trelhas, cerâmicas. Está aqui o código do preço SINAPI, mas se vocês não quiserem que apareça o código do preço SINAPI, podem chegar aqui e pedir também para não colocar o código do artigo não, peço desculpa, o preço associado. Okay? E portanto sairia dali aquela informação. Portanto, veem que tem aqui muitas opções de personalização destas listagens. E portanto cá está o que foi feito na obra 35, o que foi feito, não, o que estava previsto no orçamento da obra 35, 390 metros quadrados. No primeiro mês fez logo os 390 metros quadrados, portanto não há qualquer diferença. Okay? E está ali também a zeros. Avancemos. Reparem que na retirada de tacos de madeira, no orçamento estava previsto 61, no primeiro mês fez 29, no segundo mês fez 32, 61, 61, bate certo, não há ali diferenças a relatar. Okay? Folha seguinte. Aqui sim, estavam previstos 160, não se fez nada no primeiro mês, fez 179 no segundo mês, portanto 19 de diferença, portanto já há aqui valores monetários envolvidos a nível de diferença entre aquilo que estava previsto e aquilo que se está a fazer nos autos de medição, nos trabalhos que se estão a fazer. E portanto, como esta listagem, existem aqui outras listagens que depois podem explorar para fazer o estudo dos desvios entre aquilo que é o orçamento e aquilo que é os autos de medição. Ora bem, de referir que as tais listagens que apareceram ali já estão mais ou menos vistas. Temos aqui listagens para ver as tabelas de preços. Temos aqui listagens para os orçamentos, desde a medição, orçamento, os recursos necessários para fazer a obra. Por exemplo, eu, se quiser, posso pedir aqui os recursos que são necessários para fazer a minha obra, a listagem, em que me diz, por exemplo, a areia grossa é necessária no trabalho, na atividade 03, 02 e 04, 01, no embasamento e no piso cimentado. Que o caminhão basculante é necessário na atividade 02, 02. O outro caminhão basculante de 6 metros cúbicos é necessário na 02, 03. Que o carpinteiro só é necessário ali. Que o cimento é necessário no embasamento e no piso cimentado. O óleo diesel, okay. A gasolina. O pedreiro, que é necessário em 4 atividades. Okay. Retirada de tacos de madeira. Isto já foi colocado lá numa demonstração, no embasamento, no piso cimentado e na alvenaria. A pedra rachão que é necessária no embasamento. Operador de máquinas que é necessário no embasamento e no piso cimentado. A graxa, ali colocado também no embasamento e no piso cimentado. Portanto, os recursos necessários para fazer a obra e as suas respectivas quantidades aparecem aqui. O ajudante era necessário em 5 atividades. Okay. Portanto, 1.153 horas de ajudante a 8,13€, 9.375 reais a nível de recursos de ajudante. De referir que estas listagens podiam ser recursos da obra toda, mas podia ser também recurso para um determinado artigo, para uma determinada atividade, ou para um determinado capítulo. Também se podia ter aqui listagens justificativas dos preços, portanto, lista das composições que foram utilizadas na nossa obra. Tudo isto pode ser imprimido para qualquer impressora que esteja instalada no Windows, okay? Ou pode ser também exportada para fecheiros de Word, PDF, enfim, em formatos que são comuns hoje em dia. Depois listagens para autos de medição, para comparativos, para caderno de encargos, para impacto ambiental, para livro de manutenção do edifício, para segurança e saúde, enfim, dentro de outros módulos que nós já vimos que o programa pode ser constituído por esses módulos e, portanto, que se tivermos esses módulos, vão estar aqui disponíveis também listagens para esses tipos de módulos. Além destas listagens pré-definidas, existe a possibilidade de nós programarmos então as nossas próprias listagens e desenhar também os nossos próprios relatórios. Ora bem, não gostaria de terminar sem referir que na próxima terça-feira vamos
completar a parte de treinamento de gesto de controle, em que vamos abordar também 12 tópicos, tal e qual como fizemos hoje, e os 12 tópicos que vão ser explicados na próxima terça-feira vão desde a explicação esquemática do funcionamento do gesto de controle, tal e qual como fizemos aqui com o gesto de orçamentos, até a análise da atividade de cada funcionário e de cada equipamento da empresa, onde é que estiveram a trabalhar, em que dia, quantas horas, a fazer o quê, como é que isso se controla dentro do próprio programa. Portanto, temos aqui uma série de situações de controle de gastos de materiais, de controles de gastos de mão de obra de pessoal e de gastos de mão de obra de equipamentos, que vamos ver no próximo treinamento, na próxima terça-feira, no mesmo horário. Portanto, quem quiser pode-se fazer, através do mesmo link, a inscrição para esse treinamento. Agradecer-vos a atenção que nos dispensaram, espero que tenha sido útil este treinamento e esperamos por vós no próximo treinamento. Até breve.